Então, muito bem, sejam bem-vindos ao lançamento do centenário Paulo Freire e 105 anos Elza Freire. Eu hoje vou conversar com a professora Camila Lima Coimbra, da Universidade Federal de Uberlândia, e a professora Nimes Pigolon, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu sou Gabriel Ribeiro Fajardo e hoje eu vou mediar essa mesa. E convido a todos a pegarem o seu cafezinho e virem prosear um pouquinho com a gente. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações do centenário e curtir esse vídeo. Bora lá! Então, muito bem, para iniciar, eu quero convidar as professoras para que elas se apresentem. Porém, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Cada uma vai apresentar a outra. Então, a professora Camila apresenta a professora Nima e a professora Nima apresenta a professora Camila. Quem quer começar? Ordem alfabética, Camila. Pode ser. Por aqui começamos, então. Apresentar a Anima não é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo também importante. Porque eu vejo a Anima como um ser humano gentificado. Não há uma pessoa que a conheça que não a identifique dessa forma. E eu não sou diferente dessas pessoas. Tenho nela a minha referência. Quando entro em qualquer conflito em relação à minha compreensão de Freire, é a ela que eu recorro. Quando eu estou com desesperança, é um cafezinho com ela que eu gosto de tomar para que as esperanças se renovem. Nima me fez escrever uma poesia. Essa é a Nima. Uma pessoa que consegue desafiar o outro a mostrar o seu melhor, mesmo que não seja o melhor aos olhos dos outros. Vejo em Nima uma amizade com cheiro de infância, com sabor de criança. Quando estou com ela, sinto-me como duas meninas fazendo peraltagens, como dizia Manuel de Barros, meninas que carregam água na peneira. Criar, inventar, conscientizar, libertar, são verbos que fazem parte da nossa existência juntas, uma ao lado da outra, de mãos dadas. Esse exercício do diálogo solidário, em uma perspectiva freiriana, é a forma com que inventamos e reinventamos a nossa relação acadêmica, afetiva e amorosa, para mostrar que é possível. Eu a chamo de Nima Florida, porque sua existência é semeadora de gentes. Professora Nima, sua vez. Gabriel, é difícil falar alguma coisa agora depois que a Camila falou. Eu poderia, como uma boa mineira que eu tento ser, dizer assim, olha, faço minhas as palavras dela. Mas, bom, a Camila, ela é tudo isso que ela diz que eu sou, mas eu não sou, mas ela é. E Camila também é uma leonina, assim como eu. Ela foi criada, nascida em Uberlândia, num lugarzinho que ela como chama de terreninho, pé no chão. Acho que aí o pé no sentido interessante, que é um pé por onde ela lê o mundo, onde ela vai passando. Mas é uma alma de universo, uma alma metafísica sutil e uma lutadora pela educação pública, pela universidade pública, por esse legado da Elza e do Paulo Freire, uma lutadora aí junto com os excluídos, os oprimidos, os esfarrapados. Ela não fez apenas deles motivos e causas para sua luta e para sua vida, mas ela luta ao lado deles. Ela se transformou numa aliada leal, sensível deles. Gosta de manga, desde pequena se diz educadora, tem duas filhas, a Isadora e a Clarice, e agora eu sei que ela tem a Black, e Camila é muito mais do que o Lattes pode indicar sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a trajetória intelectual, mas nesse rol eu vou destacar a criação dos ciclos de estudos
freirianos, que é o CPF, como ela costuma dizer, dos círculos de cultura em Tuiutaba, no curso de pedagogia, quando a UFO foi para lá. Então, Camila é uma alma irmã da minha, e é uma amiga do coração, e, como dizem os fãs dela, é a Camila Lovers. Eis um pouco da Camila. A gente vai trocar um dedo de prosa aqui hoje, fazendo um pouco daquilo que a gente mais ama. Isso aí, os Camilovers. Eu sou um deles. Sou fã da Anima também. Bom, e Gabriel, feita. e Oi. eu queria também apresentar você, porque acho que é importante, dedo de prosa, apresentar você também, né? Porque o Gabriel é também um ser de sensibilidade, tanto estética quanto ética. Exala o ser sensível que é, por isso, tudo que se faz transforma em belo. Tudo que toca vira afeto, vira amor, vira elo com as pessoas. Estar com o Gabriel nesse mundo implica uma responsabilidade com o mundo concreto, com o hoje, com o presente, com o tempo que vivemos, porque a ansiedade também é uma das suas características. Como para Freire, o tempo para tal seria um perpétuo presente, um eterno hoje. Gabriel é um ser da praxis, do pensar e do agir, característica em sua essência freiriana. Gabriel é um incompleto freiriano, e que assim seja sempre, para que possamos estar juntos nessa transformação necessária para uma sociedade democrática, solidária. Descobri com o Gabriel o que é uma relação sensível, afetiva, dialógica e eticamente responsável. A dodicência em sua essência. Meu Deus, que lindo. Eu nem tenho palavras, eu fico muito honrado. Obrigado pela apresentação. Eu não estava esperando, não estava no roteiro. Pegou de surpresa. Nossa, obrigado de coração. Bom, e feita as apresentações, a gente vai passar para falar um pouquinho como foi o encontro dessas duas professoras com Paulo Freire e a Elza Freire. Então, professora Camila, como é que foi esse encontro? Então, eu sempre começo dizendo que uma das questões para mim importantes de ressaltar desse meu encontro com Paulo Freire, né, porque a Elza quem me apresentou foi a Anima, mas o Paulo Freire foi porque sempre me instigou muito fazer um curso de pedagogia em que eu não tive a oportunidade de ler Paulo Freire, né? Claro que eu sou uma estudante da graduação em pedagogia no início da década de 90, mas mesmo assim, naquele tempo, já de abertura política, eu imaginava que eu leria Paulo Freire no curso de pedagogia e isso não aconteceu. Fiz um mestrado, isso também não foi mobilizado pelo próprio curso, e eu sempre tive muita vontade, desejo, desde sempre, de conhecê-lo, de me aproximar um pouco mais de Paulo Freire. E aí eu escolhi fazer o doutorado na PUC de São Paulo, que a PUC de São Paulo tem um programa em educação e currículo, em que Paulo Freire habitou, para além de ser professor, né, ali também vários colegas que participaram da gestão da Secretaria Municipal de São Paulo, quando ele também foi secretário, e outras vivências que tiveram com ele. Então, eu quis fazer o doutorado lá, pleiteei e fui fazer o doutorado lá, e tive a oportunidade de conviver com pessoas que também viveram com ele, né, o Alípio Casale, a Ana Maria Saul, o próprio Mário Sérgio Cortella, e a minha querida e eterna orientadora, que é a professora Mary Abramovic, que foram as pessoas que conseguiram me mostrar um pouquinho daquilo que não só era a teoria freiriana, mas também uma vivência freiriana, né? Eu tive a oportunidade de participar da Cátedra Paulo Freire, tive a oportunidade de vivenciar um pouco mais esse contexto da praxis mesmo freiriana. Então, eu acho que o meu encontro com Paulo Freire começa ali, e dali a minha sempre curiosidade de aprender mais, de conhecer mais, de saber um pouco mais sobre o Paulo Freire. Ainda no doutorado, eu só queria contar isso, né, que isso também foi uma experiência interessante, que eu acho que marca a minha trajetória. Ainda no doutorado, eu
começo, na Universidade Federal de Uberlândia, a construir o projeto pedagógico do curso de pedagogia, junto com vários colegas, né, importantes também na minha trajetória, que fazem parte desse processo, e que aí a gente teve a oportunidade de, ao mesmo tempo que vivia um pouco do doutorado, também ter a oportunidade que eu penso hoje, né, de materializar isso num projeto pedagógico de curso de pedagogia. E aí a gente optou lá, à época, por fazer esse projeto com princípios freirianos. Então, essa foi uma experiência que eu acho marcante para toda a minha existência profissional e também para a minha reflexão aí em torno do Paulo Freire. Porque a partir dessa experiência que outros caminhos foram surgindo, né, como hoje nós temos o nosso Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, como a Nima já falou, que é também a materialização de um inédito viável, de uma possibilidade dentro da Universidade Federal de Uberlândia, a partir de uma disciplina que nós criamos para os cursos de licenciatura, o Núcleo de Didática da Faculdade de Educação cria essa disciplina em 2016, com o objetivo de discutir, de trazer Paulo Freire para a formação de professores, mesmo que seja como uma disciplina optativa, e a partir dela várias outras oportunidades aí foram acontecendo por esse encontro com pessoas que também são curiosas, querem aprender e conhecer um pouco mais de Paulo Freire. Acho que é isso. Muito bem. Professora Nima, e como é que foi o seu encontro com Paulo Freire e a Elza? Então, é um encontro que começa meio de trás para frente, porque eu conheci o Paulo Freire para a minha formação teórica, para a minha formação profissional no campo da educação. E lá em Minas, né, lá em Pirutaba. Então, tive aí as minhas primeiras aproximações com o pensamento freiriano. Agora, um aspecto interessante, a força política que, a princípio, eu identificava nos escritos de educação do Paulo, me atravessavam mais do que os escritos pedagógicos no início. Então, eu percebi que eu estabelecia um diálogo com Paulo Freire, eu lia com o olhar da professora, com o olhar da pedagoga, mas eu tinha uma prática dessa leitura política. Então, hoje eu percebo que, embora a aproximação tenha sido pedagógica, tenha sido no campo da educação, o meu atravessamento, no início, se dá mais com o Paulo, esse teor político, esse teor filosófico, esse teor reflexivo e, digamos assim, de uma certa forma indignado, porém sensível, que a escrita, a figura do Paulo tem. Então, as primeiras aproximações com Paulo Freire foram para essa formação profissional e para a formação teórica do meu pensamento político-pedagógico em torno da educação, mais conjugada com a humanidade, com as causas políticas, com as causas existenciais. Ou seja, eu costumo dizer que ler Paulo Freire, estudar Paulo Freire, é se debruçar sobre a existência humana. E foi em Paulo, foi lendo Paulo, mapeando Paulo, as obras dele que eu tinha acesso, porque o acesso era restrito, nós não tínhamos a internet como tem hoje, eu estava numa cidade pequena, assim, tudo o meio, né, os limites, as possibilidades do lugar. Aí eu me deparei com Elza, eu comecei a observar, aí já no mestrado, aqui em Campinas, na Unicamp, que essa mulher, ela atravessava, ela permeava as obras dele. Inclusive, a época, todas que eu tinha acesso, que eu tive de leitura, de consulta, de fichamento, enfim. Ora, de uma forma
nas dedicatórias, nas notas de rodapé, depois em diálogos que ele travava com ela e consigo mesmo. Então eu comecei a perceber que eu era tocada pela presença de Elsa na obra do Paulo Freire. Então, sempre que eu lia o nome dela, eu parava. Era como se houvesse uma força magnética. Tinha uma força de atração ali. Então, isso começa de uma forma muito, digamos assim, metafísica, né? E aí eu vou me apercebendo que não há um Paulo Freire como nós temos hoje sem a presença da Elsa. Então, eu não sei que Paulo Freire nós teríamos, mas eu sei que esse que nós temos, ele só existe porque houve ali o embrincamento de dois seres, de dois corpos, de duas mentes, de projetos societários comuns. E aí, por que eu digo que é o contrário? Porque aí eu vou revisitar depois o Paulo, mesmo o Paulo que eu tinha lido antes desse déjà vu com a Elsa, é outro Paulo. Não melhor ou pior, a questão não é essa, mas é um outro Paulo. É um Paulo Freire que se completa, é um Paulo Freire que se humaniza numa dimensão do feminino, da diferença, do conflito existencial. O Paulo Freire gente, o Paulo Freire pai, o Paulo Freire assim, telúrico. Então, por isso que eu digo que é uma leitura que começa de trás para frente, porque inicialmente eu leio o Paulo, me encontro com Elsa e volto a ler Paulo a partir de Elsa. Então, é um encontro muito bonito. Eu falo que fui para Paulo, encontrei Elsa, mas depois não consegui seguir sem Elsa e Paulo juntos. É um movimento dialético, igual a escrita, igual o jeito de Paulo ser mesmo, né? Muito legal. E Camila, conta um pouquinho pra gente por que a importância desse dedo de prosa. Então, eu e a Anima, como meninas que gostam de fazer peraltagens por aí, a gente entendeu que era importante participar desse movimento, né, que é mundial hoje, do centenário do Paulo Freire em 2021, quando ele completaria 100 anos, e a gente aí, acompanhado de Elsa, né, com os estudos e a compreensão que Nima traz sobre a importância dela na história de Paulo Freire, na trajetória e na obra de Paulo Freire, a gente criou essa ideia, então, de pensar no centenário juntas, como que a gente poderia fazer isso com o maior número de pessoas. Na verdade, somos nós que desencadeamos pessoas que também estavam com intenções, desejos de participar desse movimento do centenário. E por isso, a UFO, né, e por meio do nosso grupo, né, do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, tem aí buscado ampliar as possibilidades de uma ação coletiva para o centenário do Paulo Freire. É importante, né, Gabriel, dizer que aí quando a gente começou com essa intenção, eu e Nima, de fazer um pouco esse movimento, e aí temos a criação do selo, que eu vou deixar a Nima falar, da arte do Felipe, que propiciou para a gente o registro desse nosso encontro, dessa nossa busca, dessa nossa possibilidade. Outros parceiros também foram surgindo aí ao longo desse caminho, porque uma das ações que nós fizemos foi criar um formulário, né, no Círculo, para que quem quisesse participar, então tem pessoas de diversos lugares do país que vão participar junto conosco, que vão também propor ações, então foi um movimento, está sendo, né, um movimento importante, necessário nesse tempo de pandemia. Apesar do isolamento, a gente não se sente sozinho, né, a gente está sempre junto, a gente está sempre pensando com o outro, né, para aí realizar essa ação coletiva. Uma dessas parcerias importantes que eu quero aqui registrar foi o projeto Sinalidade, né, da Federal do Rio de Janeiro, com o Alex, que nós firmamos uma parceria de uma assessoria com eles, de como é que nós podemos fazer para que todo o nosso trabalho no centenário seja de fato um trabalho inclusivo.
né, que tenha e que dê condições de acesso a maior número de pessoas possível por aquilo que nós estamos querendo, que é aí, nesse centenário, chegar com Paulo Freire no maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas possam conhecê-lo, possam lê-lo, possam saber quem foi, por que ele é o patrono da educação brasileira, né, então esse é um objetivo desse Dedo de Prosa, explicar um pouco para vocês o que é isso, por que nós estamos aqui, como essa união é importante nesse processo político que estamos vivendo, e especialmente, como Nima tem dito aí, em defesa da Universidade Pública Brasileira. Ah, então entendi. A iniciativa do centenário da UF e da Unicamp, porém, tem vários parceiros, certo? Professora Nima, você pode falar um pouquinho, então, desse Dedo de Prosa nosso? Nossa, e haja dedo, né? Tem que pegar os meus, o da Camila, o seu, de quem estiver assistindo, porque mineiro, quando fala um dedinho de prosa, dois não dá, né? Precisa de mais. Haja garrafa de café. Então, essa proposta de nos unirmos mais, embora numa distância remota, numa distância virtual, uma distância aí que é resultado de um cenário pandêmico, acho que é importante também nós evidenciarmos que não estamos em uma configuração, ou que estamos em uma outra configuração, né? Melhor dizendo, não dá para nós naturalizarmos aí mais de 200 mil mortos no Brasil pela Covid. Temos aí um governo que favorece esses números, né, incentiva e implanta esse tipo de política. Então, esse cenário, ele também, em certa medida, te impulsiona a pensar assim, como fazer um centenário, né, como ter uma agenda de trabalho de centenário do Paulo Freire, de 5 anos da Elza Freire, em configurações como essa. Então, acho que esse foi um elemento que nos colocou assim, lembrando Paulo Freire, não me imitem, me recriem. Então, como seria celebrar, comemorar Paulo Freire num cenário como esse? Então, aí nós nos unimos em torno de uma agenda virtual, em espaço remoto, ou seja, todas as atividades, pelo menos até essa gravação, e tudo indica que, mesmo com a vacina em doses homeopáticas chegando no Brasil, possivelmente até o final desse ano, nós ainda teremos normas sanitárias, isolamento social, enfim. Ainda mais nós que estamos nessa frente, né, da educação pública, entendemos que fazer, então, uma agenda que fosse acessível, que fosse possível, e que fortalecesse as parcerias entre o público e o público, ou seja, as universidades públicas. E aí, Camila e eu já temos, por mais de 10 anos, um conjunto de ações, de interações em torno do pensamento e da prática, da praxis freiriana, e lembrando que Elza e Paulo, né, juntos, resolvemos, então, fazer essa agenda em comum. E o início dela em termos públicos, é o selo. O selo é a primeira publicização. Antes nós tivemos a Jornada Político-Pedagógica Paulo Freire, mas era ali ainda um ensaio. Então, essa agenda, ela é conjunta, ela é uma parceria, ela é institucional. Eu considero importante nós enfatizarmos que ela é uma parceria institucional. Nós temos aí a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Estadual de Campinas, como hospedeiras institucionais dessa agenda. E aí nós vamos, no decorrer do Dedo de Prosa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa agenda. Mas eu queria destacar também que é uma agenda que agrega as pessoas que se envolvem nessa boniteza e nessa revolução que é pensar, viver, sentir e relacionar-se numa perspectiva freiriana.
Então, nós temos apoiadores institucionais, temos apoiadores das nossas redes relacionais, temos apoiadores das outras instituições que se aliam a nós, temos aí os professores, os educadores, os estudantes, os gestores, os profissionais da educação, e, inclusive, vários campos do conhecimento reunidos. Isso que eu fico, assim, muito atravessada, que é como o pensamento do Paulo Freire, né, e da Elza consegue, como no espectro do conhecimento, agregar vários campos. Então, nós temos a educação, nós temos a arte, o campo das artes, e aí nós estamos dizendo da música, da escultura, da poesia, do conto, da pintura, das paródias, né? Ou seja, o campo das artes, o campo da política, o campo da filosofia. Acho que o campo da educação popular, acho que fazer popular é muito importante para a matriz axiomática do pensamento freiriano. Então, são alguns elementos que eu gostaria de destacar. Por último, para passar para a Camila de novo e para você, penso que reforçar com a temática do Paulo Freire coisas que nós fazemos no cotidiano, atividades que nós já temos no cotidiano, ou seja, estudar realmente Paulo Freire, ler, nos debruçar sobre a obra, a vida, o legado para a educação que ele e Elza deixaram. Então, não apenas criar agenda, ocupar toda a telinha, mas, assim, fortalecer, reforçar aquilo que nós já cotidianamente estamos a realizar ao longos anos da nossa inserção político e pedagógica e, sobretudo, humana. Então, acho que esses são elementos, assim, que nós consideramos. Então, sabe, Gabriel e Camila, é importantíssimo nós termos um alinhamento teórico-metodológico. Eu penso que essa fundamentação teórico-metodológica, né, até de cunho ideológico, nós vemos hoje aí, são fundamentais. Mas no campo desdobrado do pensamento, da vida e da obra de Paulo e Elza Freire, é preciso também que nós tenhamos afinidade relacional. É imprescindível que nós tenhamos essa alegria do estar, essa escuta às diferenças, esse acolhimento. Então, eu penso que essa agenda, ela tem um alinhamento teórico, metodológico, mas, sobretudo, ela tem uma afinidade epistemológica e relacional. Eu acho que a gente podia ressaltar aí, né, Nima, você já contou um pouco a ideia do selo, mas acho importante a gente dizer e explicar um pouco, porque o texto que acompanha o selo, também criado por nós duas, para tentar, quer dizer, o selo foi criado pelo Felipe Meneghetti, ele é o artista, né, que fez com que as ideias que passavam pelas nossas intenções fossem ali registradas naquele selo criado por ele. Mas eu acho que essa ideia, eu acho que é importante também explicar, né? Primeiro, o centenário do Paulo Freire e o 105 de Elza, por entender a importância de Elza no legado freiriano. Eu acho que tem uma outra coisa que não está escrito lá, Nima, vamos ver se você também concorda comigo, que é a ideia de que o selo representa também a importância da mulher, né? Nós duas discutimos isso nos nossos cafés várias vezes, assim, como viver nessa sociedade não tem sido simples, quantos enfrentamentos, lutas temos feito no sentido de buscar mesmo, né, o espaço, o lugar, a voz, a oportunidade, as condições que a mulher tem que lutar para conquistar e conseguir, né? Então, eu acho que o selo, ele consegue representar tantas coisas na imagem, né? Essa ideia de que
a união é importante, de que a mulher tem que ser também resgatada a sua presença, mesmo que invisibilizada, mas é importante resgatar a presença da mulher, especialmente na sua pesquisa, quando você traz a pedagogia da convivência, enfim, e demonstra como é que em vários dos caminhos e trajetórias Elza está ali presente, né? Então, eu acho que a ideia de pensar no centenário e criar esse selo com Paulo e Elza, eu acho que ele consegue na imagem traduzir o quanto nós queremos com isso trazer uma compreensão esperançosa e possível, né, do coletivo, da união, das parcerias, e especialmente do resgate e desse espaço feminino na nossa sociedade. Eu acho que isso talvez nomeie um pouco nós duas, né? Consiga dizer um pouco de quanto nós duas, nesse encontro que temos e que vivemos e que o tempo todo nos reinventamos, né? Porque a gente aprende muito, eu aprendo muito com você. Essa relação me traz muito essa coisa de que, olha, para a gente reinventar Paulo Freire, nós temos que reinventá-lo a partir das nossas identidades também, de quem somos e como vemos também, como você disse aí, desde lá do terreninho, e você desde lá do Tijuco, como é que a gente vê esse mundo, né? Acho que isso a gente precisava também apontar nesse dedo de prosa do porquê nós duas aí caminhamos juntas com vários outros colegas, parceiros, pessoas imprescindíveis nesse processo, mas que o selo, eu acho que sela esse nosso compromisso, essa nossa visão de mundo. O selo, nós tivemos todo um cuidado, tanto artístico, né? O Felipe aprendeu ali, ele conseguiu acessar a Elza e o Paulo a partir da nossa narrativa, né, Camila? E como que ele apreendeu? Os dois maduros, alegres, acho que o selo traz essa alegria, né, os dois de óculos juntos, quer dizer, tem uma leitura imagética forte também, né, a cor, né, o vermelho, os escritos, as datas que são cronológicas, mas que ao mesmo tempo o selo dá um ar atemporal. Acho que esse cuidado também institucional que nós tivemos em passar pelas instâncias, ou seja, em criar condições para que o selo esteja aí dentro de uma certa lógica que nos envolve enquanto instituição também. E a nossa opção em viver, Elza e Paulo Freire, que é o selo ser, o acesso ao selo e o uso ao selo ser gratuito, democrático e público. Com isso, nós reafirmamos esses princípios tanto para a obra e a vida do Paulo, ou seja, o Paulo não é uma marca registrada, não tem nenhum aspecto mercadológico, acho importante nós frisarmos isso, e o uso, o acesso gratuito, democrático e público. Eu acho que esse cuidado quanto a um bem material e imaterial é importantíssimo. E, lógico, a imagem da Elza nos fortalece, nos dá um suspiro de vida, assim, contra o patriarcado, contra os discursos e as práticas misóginas, o feminicídio, a questão das desigualdades sociais. Então, é bonito ver um encontro não apenas de rostos ali, mas um encontro de concepções de vida e de mundo.
que reverberam. Mas o texto ficou, eu diria que ele ficou entre as razões e as paixões de Elza e Paulo Freire, e entre eles é a humanidade, entre eles é a humanidade e nós. Perfeito. Eu vou colocar, então, gente, o texto que as professoras escreveram na descrição do vídeo aqui. E aí vocês podem acessar lá, tem o acesso também aos selos, né? Então, as várias variantes do selo, que ele é um, mas ele pode ser outros também, outras cores, enfim, dá para brincar um pouquinho na arte. Né? Então, já que vocês apresentaram nesse dedo de prosa a ideia do centenário, o que vocês estavam idealizando, quando pensaram, esse encontro tão bonito de Paulo e Elza, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a programação do centenário, né? Se pudesse dar um spoiler aí, o que que vai ter, já tem alguma coisa fechada, como é que estão os preparativos? Quem quer começar? Posso começar como nós ficamos em ordem alfabética aqui. Eu acho que é importante mesmo, assim, nós estamos, um coletivo grande de pessoas, né, que está envolvida, diversas instituições, também envolvidas no centenário. Nós acabamos construindo um projeto para cadastrar no nosso sistema aqui de extensão, né, como um projeto de extensão, e aí nós denominamos como Centenário Freiriano Circulante, né, porque essa ideia mesmo de agregar, de pessoas diversas, instituições diversas estarem conosco nesse movimento. Para isso, nós também definimos, então, que seria importante diversificar as atividades, até por isso também que Nima falou, né, como é que a gente chega em pessoas que não conhecem Paulo Freire também, que é a primeira vez que vão ter o encontro com Paulo Freire. Então, coordenado pelo CPF, né, o Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, nós temos feito esta construção coletiva com atividades mensais sobre Paulo Freire. Essa é a nossa ideia, o nosso calendário é de atividades mensais. Cada hora vai acontecer também na Unicamp, hora vai acontecer na UFO, hora vai acontecer em outros espaços também, mas parte de atividades do centenário. Como a gente já falou aqui, né, a Nima disse da importância da gente reinventar Paulo Freire, mas não precisa fazer alguma coisa pelo centenário. Muitas vezes é dar visibilidade em alguma ação que já acontece e que a gente simplesmente vai demonstrar, mostrar, possibilitar que outras pessoas também vejam o que tem sido feito a partir da obra, da teoria, das concepções, do encontro com Paulo e Elza Freire. Então, a partir disso, essa é a nossa intenção. Nós temos, então, atividades que começam agora em janeiro com esse dedo de prosa, apresentando para vocês as nossas ideias, e depois a gente pensou em aproximar do dia 19, por ser o dia do aniversário dele, vão ter sempre atividades próximas do dia 19, vocês sempre vão ficar sabendo pelos canais, pelo nosso Instagram, pelas nossas redes sociais aí, o que vai acontecer. Outra importante ação que aconteceu aqui conosco é que a gente já tem na Universidade Federal de Uberlândia um evento que acontece anualmente, que é o Encontro Mineiro de Investigação na Escola. Esse encontro também, de colegas que fazem parte do nosso fórum de licenciaturas aqui, eles decidiram também participar do centenário, então fazer o Encontro Mineiro de Investigação na Escola temático sobre Paulo Freire. Então, essa também foi uma ação nossa, coletiva, né, juntando os parceiros aí nessa intenção. Uma outra ação importante que eu queria aqui já dar o spoiler, como diz o Gabriel, é que nós fizemos na verdade, nós fizemos um convite, né, a um coletivo de professores artistas que temos aqui na cidade de Uberlândia, composto por professores ou professores aposentados de artes da nossa rede estadual, municipal, que participam de ações extensionistas na universidade, que são parceiros também nossos em diversas ações aí, para pensar num projeto, eles chamaram assim, num projeto expositivo sobre o centenário do Paulo Freire. Então, esse coletivo de professores artistas
fez um subprojeto, né, dentro do centenário, criando dispositivos de se ver. Eles vão fazer uma obra com tubos e conexões de PVC, em que cada artista vai criar uma forma de ler e ver o Paulo Freire, numa exposição circular, com a ideia do círculo. Então, eles criaram a partir da obra, reinventaram, né, com sensibilidade, com a sua visão da arte, como é que eles poderiam aí participar também desse centenário, e nós vamos ter, então, essa exposição desse coletivo de professores artistas da cidade de Uberlândia, com a intenção disso acontecer em setembro, que é a data do aniversário, e a gente pensou uma ação por mês, né, e ao mesmo tempo, de diversas formas, essas ações vão ser mesas dialógicas, nós vamos fazer uma parceria com o Café com Paulo Freire também, e aí fazer o café com pipoca. Então, a gente está aí pensando em diversas ações para que aconteçam mensalmente em setembro, que nós denominamos de Primavera Freiriana. Aí com uma concentração maior de atividades, de encontro de grupos de pesquisa, encontros com o Instituto Paulo Freire, com o Centro Paulo Freire, talvez chamar nossos colegas que criaram um memorial virtual Paulo Freire para falar um pouco também sobre, outros colegas que participam das cátedras das universidades federais, cátedras Paulo Freire, e aí nós vamos intensificar um pouco mais essas ações em setembro, desculpem, por isso que nós chamamos de Primavera Freiriana. E a nossa ideia é concluir, aí eu passo a bola para a Nima, com a jornada político-pedagógica Paulo Freire, como a Nima já disse, é uma parceria que eu sempre fui participante, né, Nima, desde que nos conhecemos, mas ano passado nós tivemos uma participação maior, levamos estudantes para a Unicamp para participar da jornada, e a nossa intenção, então, é encerrar o centenário com a jornada, que aí eu passo para a Nima. Só esqueci de dizer mais uma só ação que eu acho importante, porque foi decidido coletivamente, eu não posso esquecer de dizer, é que a intenção é que o centenário também florifique para que a gente também possa criar a revista do nosso CPF, né, registrando um pouco as ações, quem somos, o que fazemos e como percorremos essa trajetória aí coletiva de construção do centenário do Paulo Freire. Nossa, haja fôlego, né? Haja café e pipoca. Bom, é uma alegria essa agenda compartilhada e partilhada, e eu vou citar aqui, como nós havíamos combinado, a segunda temporada do Paulo Freire vai à universidade, acho que a Camila não falou, não me lembro, fiquei prestando atenção. Essa segunda temporada, a Camila começou o ano passado, e essa segunda temporada nós já temos o primeiro tema, que é o feminino em Paulo Freire. Logo, logo já vai sair aí essa temporada 2. Da minha parte também eu vou destacar o lançamento dos livros de bolso, que é um projeto com os estudantes da graduação, ou seja, como que as licenciaturas, por meio das disciplinas, e ali no caso diretamente responsável eu, a Camila, leem Paulo Freire, ou seja, as primeiras aproximações teóricas, as primeiras imersões textuais desses estudantes das licenciaturas com Paulo Freire, com a obra, com o pensamento do Paulo Freire. Então, ele é uma série, né, são livros no formato pocket, livros de bolso, e com textos em múltiplas linguagens produzidos por esses estudantes da graduação, dos cursos de licenciatura, ou seja, a formação nos quadros da formação inicial de professores. Os 2 volumes, o primeiro se intitula Paulo Freire Toma um Cafezinho com Nós, e o segundo, Paulo Freire Troca 2 dedinhos de prosa com nós.
Então, a princípio, são esses dois que nós temos aí programados para a agenda. Teremos também uma série já de eventos com o NAED Noroeste, que é um grupo aqui da cidade de Campinas, fica numa região chamada Campo Grande, uma região mais do cinturão da cidade, com várias atividades que eles já têm na agenda, mas que vão ter a temática em torno do Paulo Freire, do centenário Paulo Freire, dos 105 anos de Elza Freire. Por exemplo, o EJA em debate, a inaugurar o prédio do NAED Noroeste vai chamar professor Paulo Freire. Vamos ter aí também, junto com o NAED Noroeste, uma formação continuada para os professores de EJA durante esse ano, com a temática, com as obras do Paulo Freire, da vida do Paulo com a família, com a Elza, e o encerramento com a jornada político-pedagógica, como Camila já anunciou, no mês de outubro, próximo ali à data do Dia dos Professores. Então, vocês vão acompanhando aí nas redes a divulgação dessa agenda, vão participando, e vai ser um sopro, uma lufada de esperança para nós. E o início, agora, o selo que sela essa agenda do centenário de Paulo Freire, dos 105 anos de Elza. Ou seja, são ações assim, são projetos solidários como esses, que tornam possível os inéditos viáveis. Que bacana. Bom, com certeza eu vou participar de todas as atividades e espero que você que está assistindo a gente participe também, participe conosco. E a gente já está caminhando para o encerramento do nosso lançamento do centenário, e eu quero passar novamente a palavra para as professoras, para elas fazerem as considerações finais. E eu queria pedir, isso não está no roteiro, mas eu queria pedir, se possível, falar uma palavra que simbolizasse o que você espera, essa expectativa que você tem para o centenário, para esse ano, para essas comemorações. Vamos lá, professora Camila. Obrigada, Gabriel. Primeiro, agradecer. O dedo de prosa com vocês é sempre melhor. É bom estar mesmo que desta forma, né? Temporariamente desta forma, mas com vocês. Acho que quando você faz essa provocação de uma palavra, eu fico pensando, e essa semana, por vários contextos, inclusive numa parceria com o Café com o Paulo Freire, eu reli Educação em Mudança, e aí, uma das questões, eu até coloquei aqui um trechinho, na hora que você me falou do Educação em Mudança, que eu acho que é importante para pensar na compreensão que temos a partir do hoje, né, desse cenário político de pandemia que vivemos, né, da desesperança que estamos, ao mesmo tempo com a possibilidade da vacina, mas com o número de mortos, com o número de casos aumentando novamente no Brasil, né, isso nos assusta. Então, enfim, o trechinho do Educação em Mudança se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, homem e a mulher, acrescentaria eu, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso, por isso mesmo, prescindir da ciência nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa. Então, Paulo Freire, lá, desde a Educação em Mudança, pensando na importância da ciência, né, para que a gente possa, de fato, rever, ou, a partir daí, de fato, ter esperanças para a realidade atual. E é claro que ele também continua dizendo que o verdadeiro compromisso é a solidariedade, né, como a Nima lembrou agora há pouco, participar desse movimento do centenário significa, então, para mim, nesse encontro com vários e várias pessoas, uma forma de comprometimento com a transformação necessária no nosso país
e em nossa educação, a começar glorificando Paulo e Elza Freire por aí. Acho que essa é a intenção do seminário. Essa é a intenção do centenário. Eu acho que defender o legado da vida e da obra do Paulo Freire, da Elza Freire, é sobretudo reconhecer um mundo que luta contra as desigualdades sociais, luta a favor de uma educação pública, laica, gratuita, socialmente referenciada para todos e para todas, reconhecer o trabalho de um homem do povo, criador de um pensamento político-pedagógico único, radicalmente democrático, revolucionário, radicalmente embevecido de esperança. Acho que respeitar Paulo Freire e Elza, evidentemente, é resguardar a história com H maiúsculo daqueles que dedicaram a sua vida dia após dia, noite após noite, a lutar por um mundo emancipado, fraterno, solidário, sustentável, digno. E por que não dizer amoroso? Então, eu acho que quando Camila e eu, Gabriel, todo esse conjunto de gente, porque esse projeto é um projeto amalgamado de gente, nos unimos agora com um fato em destaque, que é o centenário, nós declaramos publicamente o nosso compromisso incansável e incondicional com a defesa do legado de um dos maiores educadores brasileiros, legítimo e irrevogável aí do nosso patrono da educação, um dos únicos, talvez o único pedagogo latino-americano citado no mundo, e aí mais do que títulos honoris causas, mantermos-nos de forma incansável nesse sentido de incompletude e impermanência do ser. Que possamos abrir os nossos sentidos, as nossas percepções, para o que a vida quer nos dizer ante a tantas catástrofes, a tantas destruições, a tanta desumanidade. Eu acho que talvez nos reencontrarmos com a matriz existencial do pensamento e da prática de Elza Freire e Paulo Freire, talvez possa ser aí o colo que tanto precisamos. E possamos transformar-nos e transformar um cadinho, um pouquinho, um bocadinho. Então, viva Paulo Freire, viva Elza Freire, que venham aí pelo menos mais 205 anos, 210 anos. Viva, que emoção, que alegria. Se eu tivesse que falar uma palavra de expectativa que define o centenário para mim, seria esperançar ou então transcender, que são duas palavras que eu gosto bastante e que o Freire traz nas suas obras como categorias importantes. Eu agradeço imensamente à professora Camila, à professora Nima, por toda a prosa, toda a discussão, o diálogo. Quero agradecer também o Alex, do Projeto Sinalidade, que está aqui fazendo a tradução em Libras e para deixar a gente mais acessível, com mais inclusão. É muito importante ressaltar essa parte de acesso mesmo, de direitos, e que a obra do Freire chegue
sempre a ir cada vez mais longe, né? E aí? E para você? Qual que é a sua palavra de expectativa para o centenário? Deixa aí nos comentários. Acesse os links que a gente colocou na descrição também. Vou colocar o link para vocês terem acesso às camisetas do Paulo Freire, às canecas também, em comemoração ao centenário. Então, vocês podem ter acesso. E fiquem ligadinhos aí nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre postando as atividades e as novidades sobre o centenário. Muito obrigado. E compartilhem o vídeo, não esqueçam. Já comecem aí a fazer parte desse centenário compartilhando e curtindo o vídeo. Muito obrigado.